Tá. Quando acabar, você aperta aí de novo, tá bom? Vai. Tá sério, que eu sou pessoa séria. Vai. 1, 2, 3 e... Olá, gente, tudo bem? Mona Lisa, minha voz... Olá, gente, Mona Lisa do blog Dividindo Experiências. Hoje eu trouxe aqui no canal mais uma vez a minha amiga Antônia, que já participou de outros vídeos aqui. Inclusive, a Antônia vai vir gravar mais vídeos comigo, né, Antônia? Sempre. A Antônia é uma mãe espetacular, eu admiro muito ela como mãe, como pedagoga. E ela veio trazer hoje 5 dicas que vão te ajudar a você cuidar dos seus adolescentes, né? Já que você tem 3 e eu tenho 1. Então, Antônia, passo a palavra pra você. Por favor, dê as dicas pra gente já que você cria, né? Ou tá no processo de criar 3 adolescentes e tem muito mais experiência pra contar. Por favor, então. Olá, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer, né, a Mona Lisa pelo convite, porque além dela ser minha amiga pessoal, né, é uma pessoa que eu admiro também, assim como ela falou que me admira como mãe, eu também a admiro, né, porque se eu faço muita coisa, ela faz, assim, 3 vezes mais do que eu. E ela me solicitou para eu dar 5 dicas, né, de como criar adolescentes, né, principalmente meninas, né, que é o meu caso, que eu só tenho meninas. Bom, eu pensei em alguns tópicos, não pensei assim em algo específico, mas eu elenquei aí 5 tópicos, tá? O primeiro que eu quero falar é sobre se doar. Por que doar? Porque eu acho que quando você cria adolescentes, se você não se doar o seu tempo, doar às vezes até a sua autoestima, porque o adolescente ele passa por muito processo de transformação, né? Fisiológico, biológico, emocional. E ele requer muita atenção. Então, se o pai ou a mãe não se doar para aquele adolescente, ele começa a ter outros problemas. Então, assim, eu posso falar da minha vivência, né, no caso. As minhas filhas sempre foram muito próximas, né, são muito próximas a mim, graças a Deus nenhuma casou ainda, nenhuma saiu de casa. E então, assim, eu acho que essa doação, ela é muito importante para o adolescente, porque você acaba conversando mais, falando mais, escutando, né? E podendo passar um pouco da sua experiência para aquele adolescente. Sim, tem mãe que não tem paciência para escutar, né? Porque adolescente tem muita crise de identidade, muito do... Exatamente. Então, esse primeiro que eu falei de doar, o segundo era justamente esse, saber ouvir. Porque eu acho que um dos grandes problemas hoje em dia é que os pais não querem ouvir. O adolescente chega com alguma questão ou algum questionamento e o pai fala, tá bom, depois a gente conversa. E esse depois fica realmente para depois, né? E esse depois não acontece. E aí, muitas vezes o adolescente ele acaba passando por aquele período de descoberta ou de dúvida e ele não tem com quem esclarecer. Então eu acho muito importante quando o pai, a mãe esclarece ou que ouve, né, muito bem o seu adolescente, que eu acho que essa é uma das grandes características de você se aproximar mais do seu adolescente em casa, é você saber ouvir, né? Porque às vezes você pode ouvir e falar assim, mas isso é uma bobagem, né? Vamos supor. Às vezes você pode ouvir algumas coisas e falar assim, nossa, mas que bobagem. Ele tá preocupado com isso, mas isso é uma bobagem. Mas você não pode levar isso em consideração. Às vezes pra você é bobagem, mas pro adolescente é a última coisa, é o fim do mundo, né? Meio que pra eles, porque tudo pra eles é muito, né? É muito intenso. É muito intenso, exatamente, a palavra é essa, é muito intenso. Então, o adolescente, quando você se propõe a ouvir, ele já cria uma confiança, né? Porque ele fala, opa, essa pessoa, o meu pai ou a minha mãe, me parou, né? Os seus afazeres, as suas coisas, as suas tarefas do dia a dia para me ouvir.
né? Afinal de contas, hoje tudo é muito corrido, né, Antônia? Tudo é muito imediato. Isso. E os pais também nessa vida tão corrida acabam que não tem tempo. E a terceira coisa que eu elenquei, que eu coloquei como tópico, né, foi incentivar. Porque o que eu percebo muito, trabalhando com adolescente, que eu também trabalho com adolescente, dou aula para o ensino médio, dou aula também para os pequenininhos, mas a minha identificação com o adolescente, além de ter filhas adolescentes, eu vejo muito adolescente aí no dia a dia, né? Vejo praticamente todos os dias, né? No trabalho. E essa coisa de incentivar é muito importante. Por quê? Porque o adolescente, eu não sei se a palavra certa é perdido, né? Mas ele está em conflito com muitos, né? Confuso com muito caminho. Ai, será que eu vou por aqui? Será que eu faço tal curso? Será que eu faço tal coisa? Será que essa profissão é boa pra mim? Será que se eu escolher isso é legal? Então eu acho que quando você incentiva a algo bom, a algo que vai ser proveitoso para ele, para o estudo dele, para a vida profissional, isso é importante, né? Graças a Deus acaba hoje motivando, né? Isso, motivando. O incentivo é importante. Como eu ia dizendo, graças a Deus eu já tenho uma filha que posso dizer que é uma profissional, né, do ramo que ela escolheu. E eu acho que essa coisa do incentivo, ele é importante, né? Porque às vezes o pai quer que o filho seja tal coisa, mas o filho não quer, o filho quer ser outra. Então você tem que incentivar e meio que traçar um caminho, ajudar ele no caminho que ele quer seguir profissionalmente, como pessoa, como ser humano, né? Porque eu sempre penso o seguinte, que quando o seu filho ele se torna um profissional, né, qualificado, de uma profissão que ele escolheu, é importante ele fazer a diferença onde ele está, né? Não só como profissional, mas como pessoa, de saber ouvir também, de saber se relacionar com as outras pessoas. Só complementando, esse processo também, ele se dá na adolescência, que é quando eles querem falar muito e a gente, pais, não quer ouvir, né? A gente muitas vezes não quer ouvir. Então, ele aprende que ele precisa falar e ele também precisa ser ouvido. Sim. O quarto tópico que eu coloquei, já que você me solicitou 5, né? Eu coloquei que era impor limites. No que eu quero dizer impor limites? O adolescente, ele é meio que numa fase que ele quer viver tudo e ao mesmo tempo, né? Você tem uma aí, você sabe do que eu tô falando. Eu tenho 3, então eu ainda tenho que saber, assim, meio que organizar as petições, né? Uma pede uma coisa, outra pede outra pede outra. Um tem um desejo, a outra tem uma ansiedade, a outra tem outro desejo. E aí a gente tenta contornar aí para poder impor limite nessas questões. Quando eu digo impor limites, eu não estou aqui jamais querendo seja uma ditadura ou querer dizer que você tem que educar seu filho dessa forma. Não é isso. Quando eu digo impor limite, é que às vezes o adolescente, nessa ânsia de descobrir tudo que ele quer, né, ele pode cair em cilada. Igual eu já tenho, como eu disse, já tenho uma filha que é profissional, tenho outra que já está caminhando também para ser uma profissional, né? Então, assim, às vezes, vamos supor, um exemplo, uma entrevista. Então, seu filho marcou lá uma entrevista para um estágio, para um trabalho. Então, você tem que ir lá pesquisar que local que é esse, que empresa que é essa, né? Verificar o local. Eu já cansei de digitar o endereço, né? o trajeto, exatamente. Qualquer seleção que minhas filhas já passaram, né, ou que ainda vão passar, eu sempre digito o endereço, vejo a localidade, vejo o local, vejo em volta. As minhas filhas já deixaram de ir em entrevista, que eu falei, não, esse lugar é estranho, né? Olha, você vai ter que subir em tal lugar, você vai ter que descer em tal lugar, esse lugar é muito ermo, né, que a gente fala, não tem muito comércio, então você já acha estranho. Meio abandonado. Só que aí o que acontece? O adolescente, ele tá nessa ansiedade. Mas eu quero ir. Mas porque eu quero trabalhar. Mas porque eu quero fazer esse curso. Porque eu quero comprar. Mas aí você fala, não, olha, vamos ver. Esse momento não tá bom pra você isso. Então acho que nesses limites assim é importante. E limite também de amizades. Às vezes você pode achar que o seu filho tá com uma amizade assim estranha, e você fala, olha, mantenha essa amizade assim,
amizade de você conversar, não uma de ter orientação, amigo, né? de frequentar sua casa, né? De ser coisas mais íntimas. É amigo que você tem que respeitar todo mundo, né? Cada um tem a sua individualidade. Mas eu acho que essa coisa do limite é importante. Assim, do adolescente saber que ele... Eu não vou dizer que ele deve satisfação, mas que ele tem alguém que zele por ele. Que eu acho que isso é importante. O adolescente fala assim, olha, eu tenho um pai que vai vir me buscar aqui nessa festa. Eu tenho uma mãe que vai vir me buscar nesse local. É segurança, né? É segurança, né? Então assim, olha, eu já levei minhas filhas para entrevista de emprego, já fiquei esperando. Então assim, eu acho que em tudo você tem que ter esse cuidado, né? De você estar realmente... ali atento ao que está acontecendo. E o cuidado que a Antônia tá falando não é o cuidado de ficar em cima, Não, tipo, sufocar, né? Sim. Porque eu conheço ela criando as filhas e eu sei que não funciona assim. As meninas são super tranquilas em relação ao negócio de sair, de balada, de namoro. A Aline tá ali fazendo a caretinha. Então eu sei como as meninas são e eu sei, assim, eu admiro muito isso na Antônia e no Valdo, que é o esposo da Antônia, que é o conversar, é o colocar limite. Prezo também muito isso aqui na minha casa, na minha educação com a Letícia, que agora é adolescente, o João mais pra frente, o Pedro também. Então muitas coisas eu aprendo com a Antônia, que me ensina. E tem mais alguma coisa pra falar? Então, tem o quinto, né? Esse era o quarto, agora o quinto, né? Que eu achei assim, que não mais importante, mas eu acho que é o fundamental, que é amor. Por que eu coloquei amor, né? Porque eu acho que tudo que você faz com amor, ele floresce. Ele floresce e ele rompe barreiras. Porque uma coisa é você chegar, eu sempre digo, depende de como você fala e o tom que você fala, né? Então, quando você vai falar pro seu filho, olha, você não pode tal coisa, né? Você não pode ir em tal lugar, você precisa explicar para ele por que aquilo, por que ele não pode, né? Não é simplesmente falar não. E também, eu acho que tem assim, os acordos, né? Tem meio que os acordos. Olha, você foi em tal lugar, você acha que é necessário você ir nesse agora, né? Então, assim, é legal quando você vê que essa consciência já está, assim, na mente das suas filhas. No meu caso, das minhas filhas. Quando eles já vão pedir, eles já se podam. Isso, porque, vamos supor, elas já sabem, né? Lógico, umas são mais dinâmicas, são mais extrovertidas, outras... Cada filho tem seu jeito. Exatamente, tem seu jeito. Uns já são mais introvertidos, já são mais reservados, né? Então, assim, só que esses que gostam mais de sair, que no meu caso lá é mais duas, né? Não são mais três. É a Lana. Então, assim, mas hoje em dia é legal porque, assim, elas já chegam e falam, mãe, eu tenho tal coisa. Olha, vou até contar um episódio que foi bem interessante. Ali, um tempo atrás, tinha uma festa e aí ela foi. E aí, logo em seguida, apareceu um outro compromisso, né? Vamos chamar de compromisso, né? Vamos dizer que tudo quer sair, né? Tudo quer sair. Outro compromisso. E aí, ela chegou... A agenda delas é Letícia, muito cheia. Essas meninas, ninguém aguenta. E aí, o que acontece? Ela chegou e falou assim, mãe, apareceu mais esse outro compromisso, né? Só que aí eu não vou, porque eu já fui naquele. Então, assim, ela tem consciência de que, assim... Ela meio que pesou, né? Olha, esse aqui não é que é menos importante, mas não vai ter tanta relevância que esse. Qual que eu quero ir, né? Exatamente. Por quê? Porque tudo isso já engloba muitas coisas, outras coisas. Não é só o ir na festa. É a roupa que quer, uma roupa nova, é o presente, é a ida, é eu que vou ter que me locomover para levar. Porque a gente tem essa coisa mesmo, eu sempre, você me conhece, você sabe, eu sempre levo elas nos locais, né? Antes eu até ficava com elas, hoje eu já não fico mais, né? Às vezes até elas gostariam que eu ficasse em alguns momentos, mas eu não fico mais tanto, né? Já a gente deixa, mas a gente tem esse meio que... Esse jeito mesmo, né? De levar, de buscar, já marca o horário, tal hora eu vou te buscar. Então, assim, a gente preza por isso, né? Então, elas sabem, né? Como agora eu trabalho um pouco mais do que eu trabalhava antes, então elas meio que me poupam um pouco disso. Então, mas isso já foi uma consciência que já gerou nessa criação,
Isso não é da noite pro dia. O que as pessoas precisam entender é que para o seu filho chegar e falar assim, isso não é bom para mim, ele não decide naquela hora. Isso já vem da criação que ele recebeu dos pais, dos avós, dos tios. É um processo muito, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas olha, suas filhas são lindas, são umas belas profissionais e não sei o que, são educadas, são no isso, são aquilo e tal. Só que as pessoas não vê o processo. Que é você levar ao médico, você levar no dermato, você levar isso, você levar naquilo, você levar em andar pelo centro da cidade, você promover eventos culturais para ela ter um olhar diferente para a cultura, né? Fazer eles... Bons livros, boas leituras. Fazer eles enxergarem exatamente, coisas diferentes do... Boa escola. Então... É porque nessa fase da adolescência é tudo tão tenso, que você fala, meu Deus do céu. Então, e se isso não for bem estruturado lá desde pequenininho, né? E a gente não pode esquecer de dizer que Deus nos ajuda, né? Que no meu caso, a igreja, no fato da gente servir a Deus, no fato da gente ir a uma igreja, de ter temor a Deus, ajuda muito, né? Porque assim, a gente não... Como que eu posso dizer? A gente não faz nada sozinho, né? A gente tem um direcionamento de Deus nos guiar, porque não é fácil. Tem horas que a gente fala, poxa vida, eu não vou aguentar. O que eu vou fazer nessa situação, né? E aí Deus nos ajuda. A doutrina de seguir a Bíblia, de conhecer a Deus também ajuda, né, nesse processo de ter mais deles terem mais discernimento das coisas, do que é bom, do que é ruim. Exatamente. Porque não é toda hora que você vai conseguir estar com seu filho em todo lugar. Exatamente, né? Não é. Às vezes eu digo isso, né? Eu falo, eu e meu marido, a gente conversa muito e fala sobre isso. Há lugares que é onde a gente vai ter a prova da nossa criação, né? Que a gente não vai estar ali, então... Compartilho desse pensamento. Isso, então, assim, eles vão ter o temor, realmente o temor, olha, será que minha mãe e meu pai ficaria feliz se eu fizesse isso, né? Mas em primeiro lugar eles têm que pensar, será que Deus vai se agradar do que eu estou fazendo? Será que Deus vai se agradar disso que eu estou fazendo? É certo? É correto? E eu acho que esse amor que eu disse que a gente tem que ter no tratamento dos nossos adolescentes, a gente tem também que se pôr um pouco no lugar. Isso, e falar e despertar neles esse amor. O amor ao próximo, porque não é normal o seu filho ver alguém sofrendo e ele não sentir nada, ou ele ser indiferente. Então, isso você tem que também falar, olha filho, o ser humano precisa de ajuda, você precisa ajudar, né? Posso até citar mais um exemplo, que esses dias a Aline, quando ela estava voltando da ETEC, ela comentou comigo que ela estava no ponto e uma senhorinha estava com dificuldade, né, de entrar no ônibus e ela ajudou. Então assim, ela falou que a mulher até ficou surpresa, porque não é normal hoje uma adolescente. Eu ando muito de metrô todos os dias, né? Metrô, ônibus e trem, todos os transportes públicos. Eu tô pegando no momento, né? Todos os transportes públicos que vocês conhecem, eu tô pegando no momento, né? Então, assim, e eu vejo muito isso. Adolescente, eu olho e falo, gente, não dá lugar. Eu levanto, que já tem uma certa idade, né? Eu tô beirando de ser idosa. Eu levanto e o adolescente tá lá, como se nada tivesse acontecendo. Sentado, falta de, né? Falta de educação. Porque eu lembro que eu lembro que quando eu andava com as meninas no metrô, no trem, eu falava pra elas, você não é só se você tá no lugar de idoso. Se entrou um idoso dentro do metrô, dentro do ônibus, você precisa levantar. Ele tem uma necessidade maior que a sua. Só que hoje em dia, não sei se é os pais que não ensinam, quem sou eu pra julgar, mas falta muito isso. Eu acho que isso requer o quê? O amor realmente é o amor ao próximo. Porque se você não sente a dor de uma pessoa que já viveu a vida inteira, que tá ali em pé, né, no metrô, ele não... o que você vai fazer, né, no mundo? Então é complicado, tá? Então assim, gente, eu espero, né, que tenha ajudado um pouco vocês. É um pouco da minha experiência, como eu disse, né, não quero aqui jamais... dar livros aí de como criar seu filho. Na verdade, cada um cria... quando eu te convidei pra gente meio que contar a nossa experiência, contar o nosso dia a dia, porque tem muitas mães que acho que
trabalham demais, né? E não conseguem viver nem a metade do que a gente escolheu viver, né, Antônio? Também a gente tem que pensar por esse lado. Exatamente. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like Deixa o like, hein? Não esquece. ativem as notificações. E eu vou trazer essa mulher maravilhosa mais vezes para este canal. Tem outros, ó, tem mais 3 pautas, gente. Mais 3 pautas. Mais 3 pautas. E é isso, tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.